meu filho, muito amado, nele está todo meu bem-querer. Escutai-o, escutai todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz disse: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desceram da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o meu filho amado, escutai-o. Nossa igreja hoje celebra essa festa bonita da transfiguração de Jesus Cristo no monte, hoje dia 6 de agosto. Essa passagem, hoje relatada como experiência vivida mesmo por Pedro. Jesus convida Pedro, Tiago e João para subirem ao monte. O momento da transfiguração acontece na caminhada de Jesus com os seus discípulos. E antes de Jesus, aliás, depois que Jesus diz aos discípulos que ele iria ser perseguido, sofrer muito, iria morrer com morte de cruz e ressuscitaria. Diante desse anúncio de Jesus, os discípulos ficaram abalados e se perguntavam também o que iria acontecer com eles e o que iria ser da vida de Jesus. Vendo o coração dos discípulos abalados e para muitos também duvidosos, inseguros e desanimados, Jesus convida a subir o monte. E lá se ouve a voz de Deus Pai: Esse é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de lá, junto com Jesus, os discípulos veem Moisés e Elias. Em Moisés, toda a lei. Em Elias, os profetas. E ali naquele lugar, no monte, Jesus aparece brilhoso, radiante, iluminado. Aparece naquilo que ele é, o Filho de Deus. Jesus de Nazaré, que peregrina com os discípulos. Jesus de Nazaré, Deus que se faz homem. Ele é o Filho de Deus e aparece reluzente no monte
para que os discípulos possam ter a coragem necessária para segui-lo com confiança, com perseverança. O momento da transfiguração, nós podemos dizer, é mais um momento do carinho de Deus que Ele tem por nós. Deus que nos ama tanto. É o cuidado de Deus conosco, para que a gente não esmoreça, para que a gente não perca a alegria, para que a gente não desanime e mantenha a esperança. O momento da transfiguração é o momento que Jesus explica com a sua própria vida. Explica que quem quer ganhar a vida vai perdê-la. Explica que a cruz não é a última palavra do nosso Deus, que a morte não é a última palavra, que o ódio não é a última palavra, que a falta de perdão, mas a última palavra do nosso Deus é vida, vida reluzente, iluminada, vida em abundância, que vale a pena seguir Jesus. Queridos irmãos e irmãs, por que não dizer que nessa manhã, aqui neste lugar, na nossa igreja, nós, primeiramente, nos sintamos convidados por Jesus para estar aqui. Como Ele pegou a mão de Pedro, Tiago e João, Ele também pega a nossa mão no dia de hoje e nos traz até aqui. Aqui se encontra o monte. Aqui se encontra o momento da revelação do nosso Deus. Ele que se apresenta na palavra, na Eucaristia, na comunidade reunida, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou aí no meio dele. Ele que se apresenta na vida dos irmãos, na nossa missão. É Deus que nos traz também nesta manhã a esse monte, e aqui nós o experimentamos com toda a sua beleza, com toda a sua luz, e por ele também nós somos irradiados. A gente sabe que é assim, e por isso a gente escolheu desse jeito, sabendo que Deus nos escolheu por primeiro. Como Ele mesmo disse, não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Ele que nos amou, Ele que nos escolheu primeiro e nos trouxe até aqui, para que a gente também persevere com coragem, com firmeza, sem desânimo, persevere com alegria e com confiança na nossa missão, na nossa vocação de discípulos e discípulas. Vale a pena seguir adiante. Podemos com certeza dizer, como uma vez o Papa Francisco disse, o maior presente que nós recebemos até hoje, o maior presente que nós já recebemos foi ter conhecido Jesus Cristo. E a nossa maior alegria é poder anunciá-lo. Hoje, quando Pedro vive essa experiência no Monte da Transfiguração e relata para toda a comunidade, dizendo: eu não falei para vocês fábulas, histórias bonitas, eu falei de uma experiência. Eu mesmo estive junto com outros discípulos no Monte da Transfiguração e lá recebi também a coragem de Deus, a luz de Deus para viver a nossa missão. Queridos irmãos e irmãs, que na festa de hoje, que no fundo, é esse carinho que Deus tem com todos nós, que a gente hoje possa experimentar também aqui no monte, experimentar a sua presença, e talvez a gente possa dizer assim, mas diante dessa paz tão grande que a gente recebe, talvez o desejo de ficar por aqui, como disse Pedro. E Pedro, se a gente estivesse lá, acho que diria a mesma coisa: Senhor, é tão bom estarmos aqui, é tão bom nos sentirmos irmãos, é tão bom sentirmos a voz de Deus, é tão bom ouvir a sua palavra, é tão bom sentir a tua presença tão frágil na Eucaristia, a tua presença que é inteira dentro do nosso coração. É tão bom a gente experimentar, silenciar, sentir a tua vontade sobre nós. Vamos fazer 3 tendas, diz Pedro, e nós falaríamos talvez a mesma coisa. E até Pedro diz, a gente não precisa de tenda não, vamos fazer só para vocês 3, para Moisés, para Elias e uma para o Senhor. Mas o Senhor nos convida, a experiência do seu amor faz a gente descer o monte,
faz a gente ir ao encontro dos irmãos, faz a gente ser um anunciador daquilo que nós experimentamos junto a Ele, faz de nós luzes para iluminar os lugares por onde nós passarmos e as pessoas que nós encontrarmos. Nós recebemos a luz de Deus, que essa luz possa brilhar também no nosso rosto, que essa luz possa aquecer também o nosso coração. E findada a nossa liturgia hoje, quando Jesus diz: vamos agora descer o monte. Eu acho tão bonito quando termina a missa, cada um vai para um lado, né? Cada um vai para uma direção. E a gente fica observando assim, a luz que nós recebemos, o amor que nós celebramos, agora vai ser espalhado durante toda a semana. Aí chega na semana que vem, no domingo, a gente se reúne de novo para estar no monte, para depois servir, descendo, servir mais, melhor e com mais confiança. Portanto, sigamos em frente, queridos irmãos e irmãs, todos nós, nesse mês vocacional, vivamos a alegria do Evangelho, vivamos a alegria de ser discípulos do Senhor. E que a experiência da Eucaristia fortaleça a nossa vocação, fortaleça a nossa missão. Jesus hoje diz para a gente: não desanime, não desanime. A minha luz que brilha aqui no monte é essa luz que envolve vocês para ser anunciada, para ser iluminada em tantos lugares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E de pé professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu